Segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Veja os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Bolsonaro mostra força inacreditável e coloca milhões de pessoas nas ruas para defender o voto impresso auditável. Oswaldo Eustáquio rebate Alexandre de Moraes e diz que se não prender Randolfo Rodrigues, tem que soltar Daniel Silveira. Conselho Federal da OAB analisa impeachment de Felipe Santa Cruz. Advogado de autor do incêndio da estátua de Borba Gato, defendeu o acusado de matar Celso Daniel. 11 partidos acionam o TSE para exigir explicações de Bolsonaro sobre supostas fraudes nas eleições. Essas e outras notícias do fim de semana você vai ver agora. Manifestações a favor do voto impresso auditável ocorreram em todo o Brasil e reuniram milhões de pessoas. Veja aí, domingo registra mobilizações pela adoção do voto impresso no sistema eleitoral brasileiro. Nos atos, muitos manifestantes carregaram a bandeira do Brasil e cartazes com frases favoráveis ao voto impresso nas eleições de 2022 e também em apoio ao presidente Bolsonaro, que defende publicamente essa pauta. Nessas manifestações de ontem, Bolsonaro mostra força inacreditável nas ruas, quase 2 anos apanhando da mídia e botou mais de 1 milhão de pessoas na Paulista e milhões por todo o Brasil. Cerca de 1.200.000 pessoas estiveram presentes ontem na manifestação a favor do voto impresso auditável na Avenida Paulista e, na maioria das cidades brasileiras, as manifestações reuniram milhões de pessoas. Bolsonaro participou, inclusive, de uma videochamada na Avenida Paulista e deu parabéns aos manifestantes. O presidente Jair Bolsonaro voltou a cobrar a adoção do voto impresso nas eleições brasileiras. As falas ocorreram em participações remotas realizadas por ele nas manifestações realizadas em Brasília, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, por meio de videochamadas e filmagens publicadas no início da tarde nas suas redes sociais. O presidente aparece fazendo uma dessas transmissões, que foi reproduzida em um carro de som na esplanada dos ministérios. Apesar da mídia tradicional não ter divulgado a verdadeira dimensão desses eventos, com certeza as manifestações deste domingo superaram em muito as anteriores. Resta saber se os parlamentares conseguiram captar aí o desejo da população com relação à necessidade de se aperfeiçoar o nosso sistema de apuração de votos. E, segundo muitos especialistas, por não ser auditável, não é confiável. E por falar em falta de confiança, manifestantes ironizam Datafolha em ato a favor de voto auditável. Durante os atos deste domingo, apoiadores do governo ironizaram o Instituto de Pesquisas Datafolha. De acordo com o Datafolha, eu não estou aqui, diz a camisa de um manifestante. Teve essa aqui também, eu não vim hoje, segundo o Datafolha. A turma da esquerda brasileira deve ter se arrependido de ter lido uma matéria que foi publicada nesse fim de semana na Folha de São Paulo. Veja só. Ambulantes veem venda de bandeiras subir em atos pró-Bolsonaro e minguar nos da esquerda. Segundo vendedores, procura por peças de fora Bolsonaro também já não é a mesma dos primeiros protestos pró-impeachment. Em dia de manifestações por todo o Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou vídeo afirmando que votos já são impressos e auditáveis. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afirmou que as urnas eletrônicas já imprimem boletins com os votos de cada sessão eleitoral,
que podem ser auditáveis por qualquer cidadão no dia do pleito, publicou o site Renova Mídia. Um vídeo publicado no perfil do tribunal neste domingo parte de uma simulação de uma conversa por aplicativo de mensagem que tenta descredibilizar o sistema eleitoral. A conversa fictícia apresentada pela corte acontece no grupo da família. A peça informa que cada sessão eleitoral imprime um boletim de urna que é colado na porta da sessão e pode ser comparado com os resultados divulgados pela Justiça Federal na internet. Quem saiu em defesa do voto impresso auditável foi o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. Voto auditável significa evolução das urnas eletrônicas e segurança ao pleito eleitoral, diz diretor-geral da ABIN. Ele defendeu nesse domingo o voto impresso auditável nas eleições de 2022. Ramagem disse que voto auditável significa evolução das urnas eletrônicas e segurança no pleito eleitoral. Veja o post que ele publicou nas redes sociais. Voto auditável significa evolução das urnas eletrônicas e segurança no pleito eleitoral, como acabamos de dizer. Assegura a integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal, compromisso com a representatividade popular e a democracia, eleições democráticas com contagem pública dos votos. Enquanto uns apoiam, outros vão com tudo para cima do presidente. 11 partidos acionam o TSE para exigir explicações de Bolsonaro sobre supostas fraudes. No sábado, 11 partidos apresentaram um requerimento para exigir que o Tribunal Superior Eleitoral cobre explicações do presidente Jair Bolsonaro em relação às supostas fraudes apontadas por ele na urna eletrônica, em live, na última quinta-feira, dia 29. O documento é assinado por Solidariedade, MDB, PT, PDT, PSDB, PSOL, Rede Cidadania, PV, PSTU e PCdoB. Segundo a Gazeta Brasil, as legendas argumentam que a transmissão foi um ato estritamente político e com críticas expressas a partidos de oposição. Deputados e senadores que se manifestam de maneira contrária aos interesses do presidente, seguido de inúmeras ofensas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Oswaldo Eustáquio rebate Alexandre de Moraes. Se não prender Randolph, terá que soltar Silveira. Em entrevista ao programa Pânico da Rádio Jovem Pan, o jornalista afirmou que a sua prisão foi imoral, inconstitucional e ilegal. Calaram nossa voz por um projeto político. Oswaldo Eustáquio disse que Daniel Silveira está preso, que ele esteve lá 33 dias, preso sem crime, segundo ele. O Brasil é o único país do mundo que tem um deputado federal com imunidade parlamentar preso de forma imoral, ilegal e inconstitucional. Ele foi preso porque, em tese, ele, no máximo, injuriou um ministro do STF por crime de opinião. Nem injúria é aquilo. O STF tem agora em mãos um pedido para o Randolfo Rodrigues, que está na mão do Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes não prender o Randolph, terá que soltar Daniel Silveira. De forma inédita, o Conselho Federal da OAB resolve analisar impeachment de Santa Cruz. Parece que o vento está mudando aí para o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. O Instituto Nacional de Advocacia protocolou em novembro do ano passado um pedido de impeachment do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Na peça, uma reportagem do Jornal da Cidade Online foi incluída como prova. Matéria do Jornal da Cidade Online, de 17 de agosto de 2020, sob o título de Suposta fraude na OAB para beneficiar arquivo vivo, resulta em notícia-crime contra Felipe Santa Cruz. Essa matéria traz a notícia de que o presidente do Conselho Federal da OAB tentou presentear um ex-funcionário da entidade, Paulo Guimarães, com uma pensão vitalícia maquiada de aposentadoria, e o valor era de R$17 mil mensais. O motivo, como indica o título, seria a troca do silêncio de Guimarães pelo fato de ele ser conhecedor de segredos cabeludos de Felipe Santa Cruz.
pagamento, entretanto, não chegou a ser incluído, pois o vice-presidente da OAB, Luiz Viana Queiroz, e os diretores da entidade, dois deles, o Augusto Ragiante Neto e José Augusto Noronha, deram ordem para a suspensão, após constatarem que a aprovação do benefício só havia sido ocorrida em reunião virtual do colegiado realizada em junho, pois não havia maiores detalhes. Estava subentendido que o mesmo era um direito do servidor e que seria pago pelo regime geral do INSS. Ao tomar conhecimento dos fatos na época, o INAD, que é o Instituto Nacional de Advogados, procurou uma notícia, ou melhor, protocolou uma notícia-crime ao Ministério Público Federal para averiguar possível fraude em prejuízo dos cofres da OAB em um dos mais de 1 milhão de advogados brasileiros. Ou melhor, não. Ao tomar conhecimento dos fatos na época, o INAD protocolou uma notícia-crime ao Ministério Público Federal para averiguar possível fraude em prejuízo dos cofres da OAB e dos mais de 1 milhão de advogados brasileiros. Agora veja só que coincidência. Advogado de autor do incêndio da estátua de Borba Gato defendeu o acusado de matar Celso Daniel. Matéria publicada pela Gazeta Brasil mostra que Ayrton Jacob Gonçalves Filho, advogado do Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Galo, um dos envolvidos no incêndio da estátua de Borba Gato, defendeu Itamar Messias Silva dos Santos, um dos condenados pelo sequestro e assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT, em 2002. Quando o Tribunal do Júri de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, condenou, em 2012, o réu Itamar Messias Silva dos Santos, de 32 anos, um dos acusados da morte de Celso Daniel a 20 anos de prisão em regime fechado, Ayrton Jacob Gonçalves Filho, era o advogado do acusado. Presidente do Peru anuncia ex-guerrilheiro como chanceler. O novo presidente do Peru, Pedro Castillo, impulsou na última quinta-feira como seu chefe de gabinete o legislador Guido Bellido, um engenheiro sem experiência em cargos públicos, e o ex-guerrilheiro Héctor Bejar como chefe da diplomacia, um dia após a sua posse, em um clima bastante polarizado. O esquerdista Castilho ouviu o juramento durante a noite de 16 novos ministros do Grande Teatro de Lima, 11 horas depois da posse de Bellido, em uma cerimônia no local da histórica Batalha de Ayacucho, de 9 de dezembro de 1824, que estabeleceu a independência do Peru e do restante da América Espanhola. A informação é do Agora Notícias Brasil. Veja só uma notícia que teve grande repercussão nesse fim de semana. Grande disseminador de fake news. Foi assim que a CPI definiu a Rádio Jovem Pan. A CPI da Covid está sendo usada para ameaçar emissoras e sites que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Em requerimento ao senador Renan Calheiros, solicita a quebra e transferência do sigilo bancário da Rádio Jovem Pan, sem que haja qualquer acusação formal contra a emissora. Uma demonstração clara de abuso de poder. Esse é um pedido que viola a Constituição Federal. Ao que tudo indica, outros pedidos de quebra de sigilos de sites e canais considerados bolsonaristas serão feitos essa semana. O Brasil já aplicou vacinas em metade da população, 106 milhões de pessoas. O Plano Nacional de Imunização, PNI, chegou neste sábado, a metade do caminho, para livrar o Brasil da Covid. No último dia de julho, o país superou os 50% da população vacinada contra o coronavírus e suas variantes. O Nas Redes termina aqui. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com as notícias do próximo fim de semana. Até lá!